Olá, minha gente, tudo bem? Bem-vindo então a mais uma aula. O meu nome é Danilo e hoje vamos para uma aula de Validators, ou seja, mais uma aula de Rails, né? Ruby on Rails. Pessoal, hoje eu tenho uma história triste para contar para vocês. Bom, ontem à noite eu fui, na realidade ontem à noite não, ontem à tarde, eu fui para um evento bem conhecido do Érico Rocha, foi bem legal o evento, gostei demais do evento. Assim que eu cheguei em casa, meu olho começou a arder de uma forma, eu já tinha programado para poder gravar a aula para vocês, mas meu olho começou a arder muito, aí eu não consegui gravar, fui deitar e estou aqui acordando de madrugada para gravar para vocês. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que precisamos ser mais fortes do que as nossas desculpas. Às vezes acontecem algumas adversidades e você tem que decidir na sua vida se você vai continuar ou se você vai parar. Hoje foi uma decisão para mim que meu olho ainda está ardendo um pouco e etc, mas eu tenho que tomar uma decisão. Sim, eu vou continuar gravando, eu vou continuar ajudando e eu vou ser mais forte do que as minhas desculpas. Então eu convido vocês também que estão olhando esses vídeos, estão olhando as minhas aulas e pensa, nossa, eu vou desistir. Seja mais forte do que as suas desculpas. Tá bom, minha gente? Então hoje, aula sobre Validators, falando sobre validação client, validação server e vamos lá, bora começar a aula. Muito bem, pessoal. Vamos lá. Como que a gente começa a fazer uma validação? Existe a validação via client e existe a validação via server. A validação via client você utiliza a linguagem chamada JavaScript, que eu já ensinei várias vezes para vocês em várias aulas distintas. E aí a gente vai hoje mostrar como é que a gente faz uma validação de alguns campos, validação de um jeito muito simples, tá? Não vamos complicar nem nada. Vamos fazer uma validação simples desses campos e quando você clicar no OK, vocês vão reparar que a validação ela vai estar aqui no nosso formulário, ou seja, no nosso cliente, rodando no browser do nosso cliente. Logo após a gente clicar no botão OK e ele passar por nossa validação, a gente começa a mandar os dados lá para o servidor, onde vai chegar na linguagem Ruby e aí ele vai ter que ser responsável por também fazer a validação daqueles campos e só então inserir o dado lá em um banco de dados, né? Em um DB. Perfeito? Então, esse vai ser o nosso plano de hoje. Fazer uma validação client, fazer uma validação server. E aí eu vou mostrar para vocês como que é muito fácil, utilizando a técnica do validator, do Active Record, para fazer a validação de suas models. Ou seja, as suas models vai ficar de uma forma muito mais simples para você fazer validação do que se você tivesse que fazer validação de campo a campo, um a um. Então vou mostrar algumas técnicas para vocês que vocês podem utilizar para fazer validação aqui no Ruby. Vou mostrar ali uma validação simples no client e vou falar para vocês o porquê que eu acredito que você às vezes tem que fazer validação no client e no server, ou às vezes somente no server vai resolver o assunto para você. Na realidade eu vou falar isso daí agora, né? Quando você simplesmente utiliza a validação no seu client, o que acontece? Toda vez que você preenche os campos e dá um OK e ele está fazendo o preenchimento, você dá o foco no campo e não sai dessa tela. Então a sua validação está aqui no cliente. Porém, se algum dos seus clientes desligarem o JavaScript ou simplesmente der algum problema no seu JavaScript, alguns campos que você quer que seja obrigatório, ele passa a enviar para o servidor e aí passa a inserir um dado lá no seu sistema e você conta que aquele dado é obrigatório e às vezes você deixou essa barreira do cliente passar para o seu servidor gravando coisa indevida. Então é sempre importante que você faça a validação do seu JavaScript para deixar o negócio mais rápido e simples para o seu cliente, até que o seu sistema não chegue no servidor para validar e depois retorne para o seu cliente, e também fazer a validação no seu servidor para garantir uma dupla checagem. Uma checagem no seu cliente e uma checagem no seu servidor, validando assim então no cliente deixando mais rápido e no servidor garantindo que você está inserindo os dados de forma correta, tá bom? Então agora a gente vai lá para o computador para começar a codar um pouquinho, para começar a mexer nesses dados para vocês conseguirem ver isso na prática. Vejo vocês lá no computador. Muito bom, pessoal. Então de volta no computador, vamos para mais uma aula. Hoje é a aula de número 37, né? A gente tem a nossa última aula e se você está perdido nessa aula, não entendeu, lembre-se que tem todas essas aulas aqui que você pode passar e tirar as suas dúvidas. E também lembre-se que você pode marcar uma aula particular para que eu possa tirar as suas dúvidas também, tá bom? Então, minha gente, eu preparei aqui, ó,
um formulário simples para que a gente possa começar a fazer algumas validações, tá? Esse formulário aqui ele está sem validação nenhuma, então se eu clicar aqui no novo e tentar salvar, olha o que vai acontecer. Ó. Eu salvo os dados sem nenhum tipo de validação. Voltando aqui, ó, olha lá, tudo branco, tudo vazio, e aqui eu já começo mostrando para vocês um tipo de validação via client. Ó, quando eu clicar no apagar, aqui via cliente eu mostro e pergunto se tem certeza se você quer apagar esse dado ou não, né? E olha aqui que interessante, eu não dei refresh nesses dados. Eu vou dar um cancelar e olha aqui, ó, nota nesse botão. Eu vou clicar aqui de novo no apagar, ó, ele não deu refresh. Agora se eu clicar no OK, olha esse botão aqui, ó, ele vai dar um refresh no meu site, ou seja, foi lá no servidor. Então isso é um exemplo de como que a gente está fazendo a validação via nosso browser e lá no servidor também, tá bom? Agora a gente vai começar a colocar validação JavaScript nesse formulário, ou seja, uma validação via client. Para isso, eu preparei um código aqui para mostrar isso para vocês. Então eu vou separar aqui o código que eu fiz e vou substituir esse meu formulário. Muito bom. Substituindo o meu formulário atual, o que eu tenho de mudanças aqui? Eu fiz um JavaScript simples aqui para fazer uma validação. E o que é isso? É uma função JavaScript que eu pego todos os elementos que eu tenho na minha tela, ou seja, eu pego o ID nome, o ID telefone, o ID endereço. Depois que eu peguei, eu verifico. Esse nome, ele está preenchido? Se ele tiver preenchido, ou seja, na realidade, se ele não tiver preenchido, se tiver igual a vazio, eu simplesmente vou falar preencha o nome, dou o foco no campo e retorno falso. Se não, eu falo por telefone aqui, ó, o telefone está preenchido? Se ele não tiver preenchido, dou foco e retorno falso. A mesma coisa para o endereço, retorno falso, e se tiver tudo certo, eu retorno true. Lembre-se que aqui eu não tenho um else, else if. Por quê? Porque o meu retorno da minha função encerra a ação desta minha função aqui, tá legal? Então você que está aprendendo lógica comigo e está vendo essa aula, saiba que eu não tenho if, else, if, porque o retorno da função, ela volta. Se você estiver um pouquinho perdido nisso, volta lá nas aulas de funções que você vai conseguir entender o que é isso que eu estou falando, tá bom? E aqui no formulário eu coloquei um onSubmit chamando essa minha função, tá? E aí quando eu chamo essa função, ele conta aqui no return o tipo de retorno da minha função. Se retorno for true, eu vou fazer o submit, ou seja, eu vou dar o refresh e vou mandar os dados para o servidor. Se for falso, eu vou continuar aqui na minha tela do client, tá? Agora eu vou fazer uns testes aqui para que a gente possa já validar essa função JavaScript que a gente fez. Vou clicar no salvar, olha lá, ele fala para eu preencher o nome e para aqui o cursor no meu dado, né? Então eu digito o nome, fala para eu preencher o telefone, digito o telefone, fala para eu preencher o endereço, digito o endereço, clico em salvar, tá aí, agora eu tenho a minha validação no meu client, né? Então, funcionando bonitinho a validação no meu client, se eu simplesmente tirar um dado, ele não vai deixar prosseguir porque eu fiz a validação no meu client. A validação no meu client sempre é muito bom. Por quê? Porque eu não faço refresh no servidor. Toda vez que eu tenho uma validação via client e eu tento salvar alguma coisa, aqui de imediato eu já mostro para o meu cliente e já dou foco aonde é que está errado, né? Deixando então a iteração com o meu cliente, né, com o meu browser, muito mais simples, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou desabilitar o que foi feito e vou fazer a validação agora no servidor, né? Então eu vou tirar aqui o onSubmit, na realidade não vou tirar não, eu vou fazer assim, ó. Eu vou dar um return true aqui, só para desabilitar essa função, e aí agora eu tirei a validação aqui, ó. Se eu clico ele salva mesmo assim em branco, tá? Beleza, agora o que eu vou fazer? A mesma validação lá no servidor. Então o que eu vou ir aqui, ó? Vou ir aqui no meu controller, e aí aqui no meu controller eu tenho a ação do create e tenho a ação do update, né? No meu create eu vou fazer toda a validação que eu preciso e vou dar um return dependendo da validação, tá? Então aqui nesse meu caso eu vou dar um flash, é a variável que eu consigo mostrar como erro. Nela eu vou colocar aqui como error, vamos deixar como símbolo, error. E aí eu vou falar assim, ó. Entre aspas, preencha o nome, né? Só que antes disso, eu vou fazer uma validação if params. E aí o params do quê? De client params, ou melhor, client params, né, que é o que já vem preparado aqui para mim, de nome. Se esse ponto nome aqui tiver blank, ou seja, ele está vazio. Se ele tiver vazio, eu vou dar um return a partir daqui, não deixo continuar, né? O objetivo é validar isso daqui para vocês. Vou fazer as outras validações aqui também, então nome, telefone e CPF, né? Então,
telefone e o, desculpa, endereço. Ok, então tem as 3 validações que eu precisava, vou tentar rodar, ó, preencho o nome. Então, nota que agora ele dá refresh no servidor, eu tive que ir lá no servidor resolver isso. Ó, telefone, tá vendo? E olha só que interessante, como ele foi lá no servidor e voltou, ele perde esses dados, tá vendo? Eu teria que simplesmente retornar, ou seja, programar a minha tela retornando esses dados que foi lá no servidor. Então ele bate no servidor e volta no meu cliente falando o que está errado. Ó. E aí eu estou fazendo uma validação via server do jeito manual, ok? Beleza, agora como fazer isso de uma forma mais tranquila? Então fiz aqui via server, fiz via client e como fazer isso de uma forma mais tranquila utilizando os validators do Active Record. Aí você tem uma terceira forma e a forma mais simples possível, que é utilizando essa tecnologia aqui, ó. O Active Record ele tem um negócio chamado Validators, que você de forma automática começa a colocar as validações dos seus códigos. Então o que eu vou fazer? No meu modelo, quando eu criei o meu modelo, eu defini que ele tem algumas propriedades. E como é que eu sei as propriedades? Se eu olhar aqui o esquema, vocês vão ver que ele tem aqui a tabela de cliente e tem as propriedades do meu objeto, né? Agora eu vou colocar aqui, ó, que eu quero que esse meu modelo ele tenha uma validação, né? Uma validação da minha propriedade nome. E essa propriedade ela precisa ser presença, ela tem que ter uma validação de presença. Ela precisa estar preenchida. Então, uma vez que eu fiz isso, agora olha só que interessante. Eu vou rodar o meu código e automaticamente, de uma forma mágica, ele faz a validação para mim. Espera aí, deixa eu ver o name aqui. Não, é nome, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui é nome. Prontinho. Agora vocês vão ver que automaticamente ele faz a validação para mim. Cliquei em salvar. Olha lá, ó. Nome não pode ser em branco. Nome não pode ser vazio. Aí você fala assim, ah tá Danilo, mas da onde que vem essa informação nome não pode ser vazio? Da onde que vem essa informação preenche os campos abaixo, né? O Rails, ele tem no próprio Active Record tudo preparado para você para facilitar a sua vida. Então, ó, olha só, vírgula, vou colocar aqui telefone e vírgula endereço. Então, estou fazendo aqui as validações do meu campo, dos meus campos com código muito simples, muito simples. Olha só, salvando aqui, ó, ele já mostra os dados que precisam ser preenchidos, né? Ou seja, eu através de um código, eu consegui fazer vários outros códigos que eu estava fazendo manualmente. Ou seja, eu fiz o código tudo manual aqui, fiz o código tudo manual aqui no meu formulário, tá vendo? Tudo bem que aqui está em client, mas eu fiz isso de forma manual, mas colocando no Active Record ele já me dá tudo pronto, né? E ainda se você colocar uma gem, essa gem já faz essa validação aqui também para você no client, tudo de forma automática. Olha só que legal que ficou isso daqui. E da onde vem esses campos? Quando você gera a sua aplicação Rails, quando você gera uma aplicação do tipo Scaffold, ele já prepara para você alguns tipos de erro. E é essa parte que está aqui em cima. Esse código, esse pedaço de código que está aqui em cima, ele faz a verificação. Ó. Se o cliente, se o dado de cliente que retornou para mim do servidor, ele veio com erro, se tem algum tipo de erro, aqui eu preparo. Ó. Eu vou preparar verificando se tem algum tipo de erro, e aí eu coloco, confiro os campos abaixo e mostro todos os campos que deram erro. Ou seja, aqui ele me retorna uma variável com erros, tá bom? Eu vou mostrar para vocês isso aqui no nosso debugger. Ó, debugger. E aí agora eu vou rodar o código, olha lá que interessante. Vou clicar em salvar, ele vai parar no debugger, e olha aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês essa variável cliente. Ó, o que ele vem na variável cliente? Ele vem um objeto, né? Porém, aqui em errors, ele vem todos os objetos que deram erros e já com as mensagens, tudo bonitinho. Por quê? Porque o meu modelo agora ele está preparado para verificar tanto no cliente quanto no servidor todo tipo de erro que está acontecendo. Ou seja, quando ele retorna isso para mim, eu tenho aqui um it, eu tenho um array de erros que está dentro do meu cliente e eu consigo com esse array de erros mostrar na minha tela, dando então este efeito que acontece
aqui, entendeu? Tá, mas eu quero mudar esses nomes aqui, ó. Aí existe um outro negócio que quando você está configurando a sua aplicação, você tem como aqui no seu application, você falar que você quer utilizar um loqueio brasileiro, ou seja, uma tradução de um dado do seu código. E aí vocês vão ver que aqui dentro da pasta loqueio, você tem um arquivo que está aqui feito em americano, ou seja, vai estar tudo em inglês, e você pode pegar um em português. E aí aqui em português você tem toda a tradução. Por exemplo, ó, a validação falhou, esse campo não existe, e assim vai. Então você tem códigos aqui que você pode alterar e deixar da maneira que você precisa para os validators. Então, ó, aqui, por exemplo, ó, append ou não pode ficar em branco, tá vendo? Presente, ó, deve ficar, não pode ficar em branco, tá vendo? Blank, não pode ficar em branco. Se eu mudar aqui essa configuração, esse texto aqui, ele muda, entendeu? Então, se eu mudo a configuração aqui do meu loqueio, eu mudo a configuração aqui da minha validação, então eu consigo colocar a mensagem personalizada configurando o meu loqueio, tá bom? Então, esse é um tipo de validação que você consegue fazer de uma forma muito simples utilizando o Active Record. E quais são os tipos de validações que você pode fazer aqui, Danilo? Mostrando para vocês, então, a validação de presença, ele precisa estar preenchido, senão ele não continua o meu código. Aí você tem outras validações aqui, ó. Nesse caso aqui, nesse guide do Rails, ele mostra vários tipos de validações que você tem. E aí, ó, presença você tem uma validação chamada Unix, você tem uma validação por regex e assim vai. Eu vou mostrar alguns outros tipos aqui que eu utilizo bastante. Cadê? Vou colocar o Uniqueness. Ó, tem uma validação chamada Uniqueness. Essa Uniqueness aqui, ela quer dizer o quê? Eu quero que esse meu nome, vou colocar para o nome para vocês verem, ó, eu quero que esse meu nome, ele não pode ser repetido, tá? Então, se eu tiver dois nomes iguais, ele vai me dar validação falando, não, esse nome só pode ser único. O que eu teria que fazer isso se fosse manualmente? Eu teria que fazer uma verificação, indo lá no banco de dados, verificando se já tem aquele nome lá, e depois eu retornaria erro falando, olha, esse nome não pode ser cadastrado porque você já cadastrou ele uma vez. Agora aqui não, utilizando o Validate Uniqueness, basicamente, quando você coloca isso, ele já faz a checagem automaticamente para você. Isso graças ao Metaprogramming, graças ao Framework Rails, que já faz um monte de coisa pra gente, e aí a gente não tem que ficar fazendo retrabalho de coisas repetitivas, tá bom? Então, vamos lá, voltando aqui, ó, eu vou fazer o teste agora do Uniqueness. Eu vou salvar Danilo aqui no meu nome, um número qualquer aqui, e o endereço qualquer. Salvei. Então eu tenho aqui o Danilo. Agora eu vou voltar e vou tentar salvar um outro Danilo. Ó, Danilo, um número qualquer e um telefone qualquer. Salvei, olha lá. Esse nome já está em uso. Eu não consigo salvar, por quê? Porque eu utilizei uma validação do tipo Uniqueness, tá vendo? Então, eu não consigo salvar mais esse dado, tá vendo? E aí, outras coisas que você tem aqui, validação, se esse Uniqueness tem ali algum escopo, ou seja, eu consigo colocar a mensagem que eu quero, tá vendo? Ó, esse erro aqui, ele vai retornar falando do ano, ele fala a mensagem de erro, então você tem como personalizar esses dados. Ó, você tem como verificar se isso é case sensitive ou não. O que seria o case sensitive? Se você digitou o D maiúsculo, diferente do D minúsculo, por exemplo, ó, o D maiúsculo passou, tá vendo? Então eu cadastrei aqui um Danilo com D maiúsculo e um Danilo com D minúsculo. Se eu quisesse colocar como case sensitive, tanto faz se for maiúsculo ou minúsculo, ele iria pegar na validação. Então, ó, vou colocar aqui, ó. Vamos lá. Case sensitive false. Danilo, tá vendo? Com D maiúsculo, tentando inserir alguma coisa. Ó, tá vendo? Já está em uso. O Danilo com D minúsculo já está em uso. Ou seja, ele está com case sensitive. Então, tanto faz se eu digitar com D maiúsculo ou com D minúsculo, ele consegue pegar essa validação. Então, é uma coisa bem legal que você pode usar aqui também. E aí, outras validações que é, por exemplo, com regex. Ó, que eu já utilizei bastante também. Validação, aqui você tem de presença, você tem de tamanho, ó, verificando se o tamanho, ó, o length é maior do que um tamanho específico. Então, ó, tipo, se esse password for maior do que 6 ou 20, então eu falo que o tamanho é muito grande. Aí aqui é a mesma coisa. Então,
eu consigo verificar se o tamanho é muito grande. Aqui tem vários tipos de validações que a gente pode utilizar. Eu convido vocês a dar uma estudada nessa parte aqui também, para que vocês possam entender cada tipo de validação, tá? Valida se é branco, se é nulo, e valida por formato. Esse é outro que eu utilizo bastante, ó, format. Esse daqui, eu consigo, através dessa validação de formato, verificar se isso daqui eu quero somente letra, se isso daqui eu quero somente um e-mail. Então, por exemplo, eu vou pegar esse daqui, ó, e vou fazer uma validação no endereço, ou melhor, validação aqui no número, falando que o telefone ele só pode conter números, né? Então vou pegar aqui uma regex, ou melhor, vamos fazer assim, ó. Nessa regex eu quero que ela tenha 00. Se ela não tiver 00, o meu formato vai ser inválido, tá? Então, vamos brincar dessa forma aqui. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa aqui no meu código. É isso mesmo, tá bom. E vou colocar a mensagem aqui também. Acho que vai ficar mais bonitinho. Então, vou pegar a mensagem, vou colocar aqui também. E aí, vou falar assim. O telefone, vírgula, precisa conter 00, né? E aí agora vamos fazer um teste aqui para a gente ver da nossa validação o que vai dar. Vou dar um reload, vou vir aqui em Danilo, vou colocar outro dado. Meu telefone tentei colocar somente número e no endereço alguma coisa. Tá vendo? Ó? O telefone precisa conter 00. Então o telefone precisa conter 00. Então vamos fazer assim, ó. Para ficar melhor, como o telefone ele já coloca automático, eu vou tirar o telefone. Vamos colocar assim, precisa conter 00. E aí, volto aqui, tento salvar, aí fica, telefone precisa conter 00. Se eu não tiver 00 aqui, ó, no meu formato, ele não vai deixar passar. Coloquei o 00, ele deixa passar, tá vendo? Então é um outro tipo de validação que eu utilizo bastante, né? Que é a validação do tipo de formato. Nela você pode colocar uma regex para e-mail, você pode colocar uma regex para CEP, para CPF, que contém essas coisas. E como é que eu faço isso? Você pode colocar assim, ó, regex e-mail, por exemplo. E aí você vai ver aqui uma regular expression, em vários outros códigos na internet, ó, aqui, ó, uma regular expression para e-mail, tá bom? Mas o que é regex, Danilo? Se você entrar no Torne-se um Programador e procurar aqui, ó, regex, você vai ver que você tem uma aula aqui, ó, tratamento de string e falando de regex. Assista essa aula para você conseguir entender um pouco mais sobre o que é a regex, tá bom? Então, minha gente, você tem várias validações que você pode utilizar no Active Record. Cada uma dessas daqui é uma que eu convido vocês a dar uma estudada, a dar uma olhada, e eu convido vocês a acessar, simplesmente vocês colocando assim, ó, Validators Active Record. Quando vocês colocarem isso, o primeiro site que vai trazer esse guide do Rails aqui, vocês vão abrir e é esse site que eu estou mostrando para vocês. Esse é o oficial do Rails, então você vai conseguir entender todo tipo de validação que ele tem, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. É isso que eu queria mostrar para vocês. Eu utilizo bastante o Validators nos meus projetos, então vocês vão utilizar isso no futuro se vocês virem a trabalhar comigo em algum tipo de projeto que eu esteja desenvolvendo, tá bom? Vou ficar por aqui. Se você gostou dessa aula, não esqueça de dar o seu like, não esqueça de compartilhar para que outros possam aprender também, tá bom? Então até mais e até a próxima aula. Show, pessoal! Volto a dizer, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, porque você pode ajudar outras pessoas com essa aula e com isso a gente consegue fazer uma corrente do bem, tá bom? Valeu!